plantão urgente, meus amigos. Flamengo liga pro técnico Jorge Jesus, contrato está na mesa do Flamengo. Mas, meus amigos, pode acontecer uma reviravolta nas próximas horas ou no próximo dia. Vamos ver o que vai acontecer. Algumas horas atrás, o técnico Vitor Pereira foi demitido e agora outros nomes estão sendo especulados para serem o novo técnico do Flamengo, como, por exemplo, Tite, Kudê, Sampaoli. São nomes que estão sendo cogitados para assumir a posição de técnico do Flamengo. Mas, nesse momento, é a hora de nós, torcedores do Flamengo, nos reunirmos pelas redes sociais e começarmos a fazer um movimento para que a diretoria do Flamengo venha entender que nós, torcedores, temos voz. E a torcida do Flamengo, praticamente 90%, quer a volta de Jorge Jesus, a repatriação de Jorge Jesus. Então vamos fazer o seguinte aqui nesse vídeo. Você que aprova a volta de Jorge Jesus, você quer a volta de Jorge Jesus, você não somente vai assistir esse vídeo, mas você vai deixar o seu like e vai escrever aqui nos comentários o seguinte: eu quero a volta de Jorge Jesus ou eu quero o Mister de volta no Flamengo. Escreva nos comentários. Nós precisamos de uma lista de torcedores para que a diretoria possa ver que a torcida do Flamengo também tem voz e que nós queremos o técnico que possa fazer um planejamento de verdade no Flamengo. Tá certo, nação? Então vai rapidinho, deixa o like, coloque aí embaixo aí, escreva, eu quero Jorge Jesus de volta, escreva aí para que a gente possa saber e compartilhe esse vídeo, tá bom? Créditos canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as últimas informações do Flamengo. Qual? Opa, voltamos, ó, estamos discutindo aqui também com o Kudê, assunto já. A gente vai trazer todas as informações para você, porque o Kudê fica. Já Vitor Pereira tá indo embora. Jogos 20, sob comando do português o Flamengo. 11 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Dirigiria, não mais trabalharia no clube, né? Ele foi o oitavo técnico desde 2019 do Flamengo. Agora virá um nono técnico, né? Com o Landim aí, na presidência do Landim, são muitas trocas de treinadores. Junto com o Vitor Pereira, saem também 5 integrantes da sua comissão técnica: Luiz Miguel e Rui Quinta, auxiliares técnicos, Mário Monteiro, preparador físico, e Paulo Sérgio e Fábio Miguel, analistas. Todos eles saíram e o Flamengo não tem uma comissão técnica permanente. Por isso, quem vai assumir o comando do time até a chegada do novo técnico é o Mário Jorge, que é o técnico do Sub-20 e já dirigiu o Flamengo interinamente em outras oportunidades. Lembrando que o Flamengo tem 2 preferidos, na verdade, aí, para substituir o Vitor Pereira. Um da preferência do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que é o Jorge Jesus, que já trabalhou no Flamengo, ganhou muitos títulos em 2019, ficou aí cerca de 1 ano no clube e acabou, depois de renovar o seu contrato, né? Pouco mais de um mês depois, ele rescindiu o contrato e foi para o Benfica de Portugal. O outro nome é o Jorge Sampaoli, argentino, que já passou pelo Atlético Mineiro, estava no Sevilla da Espanha e está desempregado no momento. Ele seria uma preferência do presidente Rodolfo Landim. Por quê? Porque o Rodolfo Landim não gostou da saída, como foi a do Jorge Jesus, polêmica, né? E aquilo teria causado realmente uma insatisfação total do atual presidente do Flamengo, por isso ele preferiria, no momento, que o Jorge Sampaoli seria o técnico. Situação do Jorge Jesus. Ele tem contrato até 31 de maio com o Fenerbahçe da Turquia, está lá disputando o título da Copa da Turquia também. E o Fenerbahçe quer renovar o contrato dele por mais 1 ano. E ele tem uma cláusula, eu pude apurar, até o dia 28 de abril, para dar uma resposta se vai renovar o contrato ou não. Mais uma informação que me chegou agora há pouco, do jornal português Record, no site desse jornal português Record, é que já não teria mais possibilidade do Jorge Jesus vir para o Flamengo, segundo esse jornal português, o Record, dizendo que o Jorge Jesus não teria aceito a proposta do Flamengo, que já teria havido uma conversa e que a proposta que o Jorge Jesus fez para vir para o Flamengo seria muito alta e o Flamengo não teria aceito, então que por um desacerto econômico, salarial, ele já não viria mais para o Flamengo, estaria descartada essa hipótese. Mas essa informação, repito bem, para que não haja nenhum mal entendido depois, é do jornal português Record. Bom, dito isso, o Flamengo tem
2 jogos próximos que ele deve ser dirigido pelo Mário Jorge. Quinta-feira, a estreia na Copa do Brasil, terceira fase, jogo que será no estádio Willie Davis, né? Lá em Maringá, contra a equipe do Maringá, às 8 horas da noite. Nesse jogo, já deve dirigir o time o Mário Jorge. E depois ainda tem no final de semana a estreia no Campeonato Brasileiro. Primeira rodada, domingo às 4 da tarde no Maracanã, o jogo contra o Coritiba. Acredito que o Mário Jorge ainda vai estar à frente, porque não é fácil o Flamengo contratar um técnico, mesmo que se acerte, vamos dizer, com o Jorge Sampaoli, teria que haver aí o acerto financeiro, ele vir para o Rio de Janeiro, ter reuniões, isso demanda tempo, né? Em relação ao Jorge Jesus, ele tem o contrato em vigor até o dia 31 de maio, e aí teria que esperar o término do contrato, o que o Flamengo parece que não está inclinado a aceitar. Mesmo que o Flamengo esteja negociando com ele, que essa notícia do Jornal Record não se confirme, o Flamengo quer um técnico imediatamente, né? Para assumir aí, quem sabe, em uma semana, 10 dias no máximo. Teria que esperar aí cerca de 50 dias, 40, 50 dias, para ter o Jorge Jesus, se houvesse um acordo financeiro com ele. Então, é essa a situação de momento. Vitor Pereira, fora do Flamengo, com menos de 3 meses e meio de comando do time, perdeu 5 títulos, né? A Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, Taça Guanabara e Campeonato Carioca, ambos por Fluminense de virada, né? Ganhava por 1-0 no final da Taça Guanabara, na última rodada, perdeu por 2-1 no segundo tempo. E agora tinha a vantagem de poder perder por 1 gol de diferença, tomou um chocolate de 4-1 e ali já ficou decretada a saída do Vitor Pereira, porque a torcida do Flamengo já não o aguentava mais. É isso aí, então, vocês podem discutir à vontade, os nomes estão na mesa, essa informação é importante também do jornal português Record, que acompanha a carreira de todos os técnicos portugueses espalhados pelo mundo. Vamos levar em consideração também, mas esperar um pronunciamento do Flamengo, que eu acho que não vai acontecer até a contratação, o anúncio da contratação de um novo treinador. Glaucia. Boa, Cícero. A gente volta a se falar ainda nesse Sport Center mais adiante para trazer notícias também do Fluminense. Beijo, até já já, Cícero. Cícero citou aí essa matéria do Jornal Record. Valeu, Jornal Record lá de Portugal. Tá aí na tela pra gente, portanto, a apuração dos nossos companheiros portugueses, né? Claro que repercute demais também por lá toda essa situação. E o Jorge Jesus falou em entrevista coletiva hoje. Vamos ver o que ele disse. Falta um mês para isto acabar. E portanto, temos tempo para falar sobre isso. Neste momento não é um momento ideal para isso, e para mim neste momento o importante foi que vamos manter há um mês e poucos dias meia final da Copa da Turquia, onde podemos ir à final. Ainda temos um jogo para fazer com o Sivasspor, portanto temos que respeitar. Temos chances ainda de disputar, para poder disputar o primeiro lugar. Nós temos que estar preparados para isso e vamos ver como é que isto vai acabar. Ele diz ali logo no início, falta um mês para isso acabar, que é a temporada e esse contrato dele. E os números aí na tela pra gente, ó, os últimos trabalhos do Jorge Jesus depois que ele saiu do Flamengo. No Benfica, em Portugal, 83 jogos, 52 vitórias, 17 empates e 14 derrotas, o aproveitamento de quase 70%. 182 gols marcados para 80 sofridos. Agora no Fenerbahçe, 43 jogos, 29 vitórias, 7 empates e 7 derrotas, aproveitamento de 72,9%, 99 gols marcados para 47 gols sofridos e o contrato atual dele vai até o final do mês de maio agora de 2023. E aí tem o outro Jorge, né? Qual Jorge? O Sampaoli e tem o Jorge Jesus. Os principais alvos do Flamengo seriam eles? Temos na tela aí os números do Sampaoli no Sevilha, no Olympique de Marselha e agora no Atlético Mineiro. Deixa eu chegar aqui mais próximo para ver. 31 jogos no Sevilha, para 13 vitórias, 6 empates e 12 derrotas, aproveitamento de 48,4%, 44 gols marcados para 38 sofridos. Foi demitido do Sevilha no dia 21/3. Lá em Marselha, 66 jogos, 35 vitórias, 17 empates e 14 derrotas, aproveitamento de pouco mais de 61%, 112 gols marcados para 73 sofridos. E no Galo, 39 jogos, 22 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, aproveitamento de 63,2%, 68 gols marcados, 43 gols
sofridos. Um panorama desses dois aí, que são os nomes mais falados e mais cotados para assumir esse Flamengo. Em relação ao Jorge Jesus, são muitas coisas a serem pontuadas, né? Quanto à apuração de que a multa é muito alta, outra de que ele queria pelo menos terminar esse contrato e depois viria, mas aí o Flamengo não tem tempo para esperar. Mas a grande questão é, de novo, o Jorge Jesus? Na verdade, está tudo muito nebuloso. Né? Primeira questão que a gente tem que levar... Sai o Jorge Jesus, o povo pede Jorge Jesus, é impressionante. Eu vou chegar no Jesus. Mas tem que pedir. Então. A primeira coisa que eu queria pontuar é assim, são maneiras diferentes de se ver futebol. Ponto. São dois treinadores ofensivos e tal, vamos pegar assim um norte mais geral, Só que a maneira como eles fazem isso é muito diferente. Dito isso, eu acho que é inevitável que o Flamengo ao menos tente o Jorge Jesus. Renato, mas você tem convicção que ele vai voltar e vai dar certo? Não tenho. Aliás, tenho bastante pé atrás com a maneira que ele lida com essas situações. E entendo o Landim ter esse pé atrás, porque quando ele sai do Flamengo, ele sai com um monte de papo, e depois ele tá lá e fica com um monte de papo, aí ele tá no Fenerbahçe, tá com um monte de papo, fala de seleção brasileira. Ele é um cara que tá sempre mexendo muito as coisas, e isso... pelo menos pra mim, gera muita estabilidade nos trabalhos. Ficou permeando desde que saiu daqui sempre, né, Renato? Ele sabe aquele relacionamento que você termina, mas não tá muito certo e tá sempre mandando mensagem pra... Curtindo uma fotinha no curtindo Instagram. uma fotinha, não deixa a pessoa viver em paz. É isso, o Jorge Jesus nunca deixou o Flamengo seguir a vida dele. E olhando de uma maneira bem simples, bem clara, eu acho que o Flamengo tem que trazer mesmo pra gente ver se vai dar certo de novo, se não der também, já acaba com essa história toda, porque assim, enquanto ele não voltar pro Flamengo... todo treinador que trabalhar no Flamengo vai ter o Jorge Jesus na sombra. E não é na sombra vivendo a vida dele, não, na sombra soltando coisa na imprensa, controlando as narrativas que ele gosta de fazer isso, que nessa notinha em Portugal, mesmo que não seja já realmente, acabou as negociações, às vezes é uma maneira que ele soltou de pressionar para tirar mais do Flamengo. Então é um cara que eu, assim, não vi um trabalho melhor que o dele na última década daqueles 6 meses de 2019, não vi. Que o Flamengo jogou ali foi um absurdo. Concordo. Porém, eu tenho o pé atrás com um pacote. Pra mim é um cara instável, é um cara que eu não sei até quando você pode contar, porque aí se a seleção não traz o Ancelotti e ele começa bem no Flamengo, já começa. E ele já falou que a seleção brasileira ele só recusaria pro Barcelona, depois vai embora, enfim. É um cara que dia a dia é muito difícil. Não acho que isso seja o momento do Flamengo. O momento do Flamengo agora é de gente pra apaziguar, pra colocar panos quentes. E o Sampaoli, apesar de eu gostar muito, o Santos dele jogava muita bola, o Atlético também, é outro que eu tenho o pé atrás. Eu acho que o Sampaoli nessa altura do campeonato, o Santos eu acho que foi o maior exemplo de trabalho dele aqui, aquela intensidade como aquele Santos jogava e brigou com o Flamengo pelo título brasileiro naquele ano, inclusive. Com investimento muito menor. O bastidor é tumultuado e também chega e pede reforço e se ele acha que não serve e as contas vão ficando e tudo isso. Então são muitas coisas a serem pesadas aí para um clube que quer calma, né? Agora tem que ser mais assertivo, Pedro. Eu acho que tem que trazer o Jorge Jesus, primeiro porque já funcionou e eu sou com o Renato, eu também tenho um pé atrás se funcionaria de novo no mesmo nível, porque pode funcionar bem sem funcionar no mesmo nível. Pode tornar um time competitivo, pode tirar o melhor de vários jogadores e a equipe ser de novo a que produz o melhor futebol do país. Ela tem jogadores para isso, mas não produz nem o melhor futebol do país hoje, nem o segundo melhor futebol do país. Mesmo tendo, de longe, o melhor elenco e o elenco mais caro de todos, com mais jogadores decisivos. Mas olhando, porque agora a escolha do técnico não é mais uma questão só do técnico em si. Você tem que olhar para tudo que aconteceu depois que o Jorge Jesus saiu. Então, se você traz o Jorge Jesus, você fala, olha, é isso. Se não funcionar agora, fechou o ciclo. Fecha o ciclo e é hora de começar a olhar para a reformulação de elenco, para outras questões que talvez, eu não tenho a resposta, sejam necessárias. Por quê? Eu acho que, de maneira, assim, meio que orgânica, vou usar esse termo, os jogadores sabem que não são maiores que o clube. Os dirigentes sabem que não são maiores que o clube. A torcida sabe que ninguém é maior que o clube. Mas tem alguns jogadores que, em alguns momentos, na hora de lidar com eles, e não é culpa deles, isso para mim é falta de comando, do jeito que a coisa foi construída por anos, nessa diretoria que financeiramente gerencia o clube bem
e esportivamente não tão bem, eles ficam maiores que o clube. Então você não pode, por exemplo, tirar alguns jogadores. Você via, por exemplo, no último jogo, quando jogava jogando 5, 3, 2. Era só colocar um jogador no meio campo ali, tem jogador, fecha um 5-4-1, entrega a bola pro Diniz, marca compacto, começa a cozinhar o jogo, tem 2-0. Não pode. Tem que começar Gabigol, tem que começar Pedro. Porque quando o Gabigol saiu, mesmo com o resultado bom, o mundo quase acabou. Então você não pode mexer. E a culpa não é do Gabigol. Imagina se tivesse o Arrascaeta. O que faz o técnico? Se o Bruno Henrique estivesse bem. Não dá pra jogar 12, 13. Então, e eles fisicamente não conseguem reproduzir o jogo de perda de pressão que faziam no tempo do Jorge Jesus, ou pelo menos ainda não conseguem, não sei se vão conseguir de novo. Então, quando você traz o Jorge Jesus, você fecha o ciclo. Ou a coisa volta a andar, ou esquece e começa um novo ciclo. Qualquer outro técnico que vier nesse meio de agora, se não funcionar muito bem, a gente vai voltar de novo para a história do Jorge Jesus, de novo para o Flamengo, de novo com uma expectativa que ninguém sabe que se pode ser cumprida. Então, eu acho que a única solução, ou a melhor medida é contratar o Jorge Jesus. Coletivamente, na produção de jogo, eu gosto mais do Sampaoli que do Jorge Jesus. Porém, ele deixa problemas de relacionamento, ele pede jogadores, ele é um técnico caro, então não seria a minha opção. Erros à parte aí do Vitor Pereira, eu acho que pontuar essa questão do elenco é muito importante também. Além de, a gente comentava ontem aqui, o Flamengo já tem que começar a entrar nesse processo de renovação. Temos esses jogadores que, além de já começarem a ficar mais velhos, muitos deles, também há um desgaste natural de tanto tempo dentro do clube. Você pega um Arrascaeta, por exemplo, cabe dentro de uma discussão parecida com o do Renato Augusto. É um cara diferenciado, mas que já está com uma certa idade, muitas lesões e tal. Não vai dar para contar sempre com ele. A questão do Arrasca assim, são as lesões, na idade nem tanto. Então, mas já não tem mais como assim, Renato. É um cara diferenciado, é aquele cara que você fala, poxa, faz um jogo diferente. Mas eu acho que também já há esse desgaste natural das coisas dentro do elenco do Flamengo. Entendo o que o Birner disse, você traz o Jesus e aí fecha esse ciclo, ok, deu certo ou não deu. Mas eu sinto um pouco isso, desse desgaste, dessa coisa de, vai ter que tirar, vai dar pra tirar. Eu acho que tem que repensar também. Porque o treinador que colocar os 11 melhores jogadores do Flamengo em campo, tecnicamente, ele vai ter um time desequilibrado. Ele não vai ter um time competitivo. Isso tá muito claro. O Vitor Pereira, ele não chegou trocando tudo, ele deixou o time de videogame. Sim. A gente veio falando aqui, a gente me xingou. Aconteceu a mesma coisa com o Corinthians, lembra? Quando também tava com um monte de gente, Juliano, Renato Augusto. Falei, esses times, qualidade tem, mas é time de videogame. Time que você põe no PlayStation e ali até dá certo. Apesar que hoje nem tanto, que hoje as coisas estão até mais evoluído, você toma pau também. Mas assim, a questão do Flamengo, eu acho que é muito simplista a gente simplesmente focar sempre na figura do técnico. Sim. E eu não tô falando do Vitor Pereira. Tô falando desde que o Jorge Jesus saiu. Todo treinador que passou lá é ruim, é terrível. Não. Nem o Vitor Pereira, eu acho que é. É um bom técnico. O trabalho dele foi muito ruim no Flamengo. Sim. Mas passaram bons treinadores no Flamengo. Quando veio pro Brasil, era o português com maior potencial. As informações que vinham de Portugal era isso, que ele era o principal. Rê, já que você falou, todo mundo que passou aí depois do Jesus, Eu acho que aí, a primeira coisa, aí eu até vejo, por exemplo, um sentido nas escolhas. Pra sustentar os trabalhos. Um jogo melhor que o nosso Flamengo, pelo Corinthians na época, tô falando de um ponto de vista do dirigente, quando ele... Coletivamente, o Corinthians vai melhor e quase ganha a Copa do Brasil. Traz outro português, coletivamente foi melhor. Vai embora agora. Agora vai fazer o quê? Vai pra onde? Só tem um caminho. Pra mim parece óbvio, não tem outro caminho. E você vê essa atrapalhada toda, até na questão da montagem de elenco. Eu até vejo o Flamengo já numa transição de elenco e sim, rejuvenescendo um pouco mais o time. Mas, por exemplo, quando você perde, você tá pra perder o João Gomes, você traz o Vidal... E traz o Gerson. Você traz por nome. Apenas. Nenhum dos dois fazem o que o João Gomes faz. Que é a capacidade de pressionar lá em cima, de retornar, de compensar, de energia. O Flamengo hoje tem muitos meio-campistas técnicos, mas não tem ninguém para trabalhar, para pressionar a bola, para fazer esse trabalho. Tanto que o Vitor Pereira ficou trocando sistema, tentando achar esse equilíbrio. Então eu vejo o Flamengo hoje muito mais como um projeto... Como assim, comparar até minimamente com o PSG? Meio megalomaníaco? Mas é isso. A torcida tá brava? Traz o Gerson. A torcida tá brava? Dá 20 milhões no Cebolinha e traz que eles acalmam. E eu não vejo um projeto esportivo. Eu não vejo decisões técnicas, racionais. Elas são muito mais para apagar incêndio,
Porque trazer o Jorge Jesus agora, até pelo que a gente sabe que algumas pessoas na diretoria sabem que o que ele fez não foi legal, é de novo apagar incêndio. É trazer uma contratação, é trazer mais um jogador. Nesse caso, sim. Da galera, nesse caso, tem isso sim. Muitas vezes, deixando bem claro, eu acho que se não for o Jorge Jesus, quem vier tá lascado. Essa história tem que terminar ou feliz de novo, ou triste, de alguma forma. Ela tem que acontecer. Mas você vê quantos recortes que a gente tem? O treinador é sempre a primeira peça. Aí depois a gente fala de elenco, de desgaste, de renovação, de não sei o quê, e de diretoria, que a gente vê aqui em todos esses nomes que a gente trouxe. Você fala dessa convicção e desse trabalho que eu não consigo Quando enxergar. eles foram escolher, não teve mochilão deles pela Europa para escolher treinador, para conversar, para ver perfil? Isso é ligação de empresário que oferece, vamos ver. Eu não consigo, assim, com todo respeito, eu não conheço, eu não tô no dia a dia, mas todas essas coisas me levam a crer. Eu não consigo ver ninguém hoje no comando do futebol do Flamengo com capacidade de ver o treinamento de um treinador, ver o que está sendo reproduzido ali em questão de comportamento, taticamente, e se isso está indo para o jogo. Para avaliar a questão, os resultados não estão vindo, mas esse time está crescendo, a gente está vendo, os caras estão assimilando. E eu não falo isso só do Flamengo, não, isso é suco de Brasil. As diretorias, elas são políticas e não são técnicas. A maior carência do Brasil é de diretores de futebol profissionais que entendam de todos os departamentos, inclusive de treinamentos. Sim. Essa é a maior carência do futebol brasileiro. Não precisa ser especialista. Eu só acho que no Flamengo a coisa transcendeu. Eu acho que, óbvio, você sabe que eu penso sobre jogo coletivo, tática, como estudo isso é essencial e é a base de produzir um bom jogo. Sim. Mas eu acho que chegamos num ponto em que o Flamengo transcendeu isso. Eu acho que a questão no Flamengo vai além disso. Né? Porque um Jorge Jesus, ele pode mexer com quem ele quiser no elenco. Jorge Jesus fala assim, amanhã eu vou começar sem Pedro, Gabigol e Arrascaeta. Vou começar com o Mateuzão, vou colocar ali... As costas são mais... Vou subir os 2, 3 meninos ali e vou começar com eles. Tá tudo bem. A torcida compra. Acredita na ideia, pelo menos no começo. Então tá aí, nação. Essas foram as informações do Flamengo aí pra vocês no nosso canal. E agora vamos, meu amigo, com pressão em cima da diretoria. Porque... eles precisam, de uma vez por todas, terminar essa novela, trazendo Jorge Jesus. Essa é a solução. Trazendo, a torcida quer. A torcida quer Jorge Jesus. Gastaram tanto dinheiro com multas rescisórias de técnicos que não foram capazes de fazer o Flamengo jogar. E a torcida sempre pedindo, traz Jorge Jesus. Ele conseguiu fazer o Flamengo jogar. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.